Crescer desde o pequeno. Queridos amigos, queridas amigas, uma saudação especial a todos os que nos acompanham nessa reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar um comentário com olhos nazarenos neste 16º domingo do tempo comum. Vamos ouvir a palavra de Deus do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes também uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atrevemo-nos a refletir um pouco este Evangelho. Vocês não semearam boa semente em vosso campo? Deus nos criou bons, mas em nossas vidas o mal se mistura com o bem. O mal entrou em nossa vida por causa de nossas decisões. O bem que Deus colocou em nós, ao nos criar, parece ser uma coisa pequena, que não se vê ou não se valoriza. Mas com o tempo se demonstra a sua força, que é capaz de transformar as situações dos pequenos, humildes e simples.
Talvez muitos apenas sublinhem o negativo nos outros e não conseguem descobrir a riqueza que os outros acumulam. Deus colocou boas sementes em nosso campo, e isto é mais importante do que as ervas daninhas. Se nos concentrarmos no bem, ela crescerá e dará frutos. Ainda podemos dizer ou afirmar que o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Espírito de Jesus, intercedei por nós, segundo Deus. Jesus nos convida a cuidar do bem, do bom trigo contra o joio, para que o reino de Deus cresça neste mundo. Jesus anunciou as boas novas e verificou como os pecadores se abriram à sua misericórdia. Eles se converteram e mudaram de vida. Quando o anúncio da boa nova da salvação é acolhido por um coração de boa vontade, ele é capaz de transformar a vida inteira. Maria canta no Magnificat como Deus realiza seu plano com meios escassos, pequenos. Esta é a experiência humana de Jesus. Suas origens eram humildes. Ele viveu por 30 anos em Nazaré como um dos seus. Ainda, Jesus nos pede, dizendo: o justo deve ser humano. Somos chamados a ser humanos e irmãos. Colaboramos com Deus quando reconhecemos o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja e da história. Deus quer que assumamos pacientemente todo o seu plano. Isto deve nos encher de serenidade e paz, colocando-nos à disposição do modo de proceder de Deus. Concedei-nos uma força interior capaz de não nos deixarmos levar por julgamentos precipitados sobre situações e pessoas, e exercitar constantemente o discernimento, para não nos deixarmos enganar pelas aparências. Não devemos cair em tentação de impor o bem e a verdade a todo custo aos outros. Devemos respeitar os tempos de maturação, que sempre parecem lentos. Façamos agora também um momento de oração. Tu, Senhor, és bom, clemente e misericordioso, lento para a cólera, leal e rico em misericórdia. Tu cuidas de tudo e és indulgente com todos. Senhor, ouve a nossa oração e atende a voz da nossa súplica. Olha para nós e tenha compaixão. Escolheste o caminho da humanidade para anunciar com a tua vida e com a tua palavra a tua infinita paciência para com todos. Dá-nos um coração aberto que deixa crescer a semente e espera incansavelmente o momento por ti disposto para que a tua obra se manifeste. Amém. Deus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe durante esta semana. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, oriente o nosso caminhar. Muito obrigado por compartilhar este momento conosco.